Bom, agora vamos falar sobre a origem do café. O café é uma planta originária da África, de uma região que era conhecida como Abissínia e que hoje é a atual Etiópia. Existe uma lenda em relação à descoberta do café. É a lenda do pastor Kaldi. Ele criava cabras na região da Abissínia e começou a perceber que suas cabras ficavam mais saltitantes e agitadas quando comiam um frutinho vermelho. Esse fruto seria o café. O café é de origem africana, mas na Arábia que ele vai ser propagado. É na Arábia que se iniciam as primeiras técnicas de plantio. Ele ficou conhecido como o segredo dos árabes, e até o século 17 a produção era só árabe. Mais tarde, os holandeses conseguem as primeiras mudas e cultivam no Jardim Botânico de Amsterdã. Depois eles levam o café para a ilha de Java em 1699, na Indonésia, e cultivam lá. Assim, o café vai se expandindo para países da África, da Europa, da América e chega ao Brasil, por meio da Guiana Francesa, em 1727. Existem duas versões de como o café chegou no Brasil. A primeira versão é que o governador do Pará envia o sargento Francisco Palheta para resolver assuntos relacionados a limitações de países e também deveria trazer consigo as mudas de café. Essa versão diz que o sargento conheceu as plantações e conseguiu as mudas. Bom, a segunda versão diz que o sargento havia encontrado resistências, dificuldades em conseguir as mudas. A França teria proibido o governador de entregar as mudas para o sargento. E então ele se aproxima da mulher do governador, da madre Urlires, e ela não teria resistido aos atrativos do jovem. Então, quando ele está para vir para o Brasil, ele recebe flores e embaixo dessas flores se encontram as sementes e mudas do café. O café se adaptou muito bem ao clima brasileiro e começou sua difusão de maneira tímida pelo litoral do país, mas logo se torna muito importante para a economia brasileira. Áreas de plantio e tipo de café plantado. No Brasil, temos dois tipos de café: o café arábica, originário da Etiópia, classificado em 1753, e o café robusta, originário do Congo e da Guiné, muito difundido na África, classificado em 1800. Em Rondônia, temos o café robusta. Em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, temos o café arábica, e na Bahia e Espírito Santo temos os dois tipos de café: expansão e mão de obra do café. Inicialmente, em 1820 e 1870, tem-se a produção de café no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, utilizando-se de mão de obra escrava. Em 1850, vem a Lei de Terras e a pressão inglesa para o fim do tráfico reduz a mão de obra e aumenta o preço do escravo. Então, em 1847 e 1857, o senador Casa Vargueiro dá moradia a colonos, que só podia abandonar a fazenda após saldar dívida. Em 1870 e 1880, a produção está no centro-norte de São Paulo, que tem como trabalhadores uma parceria entre escravo e homem livre, que no caso seriam os imigrantes. Mas devido ao desmatamento e falta de técnicas de tratamento na erosão do solo, causaram o enfraquecimento da planta. Já em 1880 e 1900, iniciou-se uma nova fase cujo centro era o Oeste Paulista, possuindo trabalho livre e imigrante, técnicas agrícolas e mecanização da lavoura. Agora vou falar um pouco mais sobre a economia do café. Bom, a entrada do café foi no começo do século XVIII e aos poucos, durante o segundo reinado, o café se tornou o produto-chefe da economia do Brasil, que ela era ainda sustentada pelos latifúndios e na maior parte de exportação. O plantio do café só se desenvolveu pelas regiões férteis do território fluminense no início.
Mas bom, com a proibição do tráfico negreiro em 1850, foi acionado um freio na produção do café em terras fluminenses. Porém, a ameaça de crise na produção cafeira não se consolidou, graças a uma nova frente de expansão de cultivo, que foi a região do Oeste Paulista. Isso aconteceu por conta da conquista dos mercados europeu e norte-americano, e também pela lógica produtiva, criada pelos agricultores. Essa lógica é porque as lavouras eram sistematicamente inspecionadas, as técnicas de plantio eram renovadas e o emprego e a infraestrutura não foram poupados. Bom, essa nova experiência abriu portas para a formação de novas classes sociais no Brasil, contribuiu para que a mão de obra assalariada fosse adotada em substituição a outra força de trabalho obtida pela exploração dos escravos negros. E segundo o historiador Sérgio Silva, com o capital adquirido pelo café, se deu um salto na industrialização do país. Também se indiciou o capitalismo. Tanto a expansão cafeeira quanto a industrialização foram estágios da transição capitalista no Brasil. Bom, em relação à industrialização, o Brasil precisava produzia café e ele exportava muito esse café. Daí ele tinha que mandar para outros lugares, né? Daí o café ia através do navio. E para o café chegar da fazenda até os portos era muito difícil. Daí foram criando as ferrovias. E daí as ferrovias saíam dos grandes fazendas e iam até os portos que eram carregados em navios e levados até o seu destino. E também naquela época a industrialização no mundo estava acontecendo e chegavam pessoas de outro país no Brasil e falavam sobre a industrialização. E os fazendeiros, como tinham bastante dinheiro, eles começaram a criar as primeiras indústrias no Brasil. Agora vou falar um pouco sobre a queima do café. Bom, no Brasil, a queda nas exportações do café caiu mais da metade entre 1929, quando foi a queda da Bolsa de Nova York, e 1932. O preço do produto despencou um terço em 1931. Uma gigantesca fogueira iniciou em junho de 1931, durante as festas juninas. Continuou ardendo na Baixada Santista até o final do ano. Destruiu milhares de sacas de café e espalhando no ar de toda a região o característico e intenso aroma do café torrado. A decisão do governo era de destruir os estoques de café excedentes para forçar a elevação dos preços do produto no mercado internacional, devido ao preço do produto ter despencado. O desemprego no campo se multiplicou, estimulando o movimento migratório para as cidades, principalmente em São Paulo. Industrialização do café. Por volta de 1880, já existiam várias fábricas no Brasil, porém, sem uma estrutura realmente significativa. Contudo, por volta das décadas de 1910 e 1920, as atividades industriais já eram bastante expressivas, e com isso, os próprios produtores de café passaram a investir em fábricas. Por meio disso, facilitou ainda mais a exportação e também a importação de outros produtos necessários para o mercado interno do país. Os principais tipos de atividades industriais do período estavam relacionadas aos setores têxtil, bebidas e alimentos. Conforme ia ocorrendo a modernização agrícola, que são plantas modificadas geneticamente em laboratórios, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar alta produtividade e entre outros procedimentos tecnológicos, faziam com que as indústrias se desenvolvessem cada vez mais. Foi criado um sistema denominado controle da moeda brasileira, com a função de não correr o risco do principal produto exportado, que era o café, se desvalorizar no mercado internacional. Um pouco sobre Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, nasceu em 1813 e faleceu em 1889. Ele era industrial, banqueiro, político e diplomata. Depois de uma viagem realizada à Inglaterra, ele concluiu que o Brasil precisava de capital para investir na industrialização. Então, ele construiu a Companhia
Ponta da Areia, introduziu a primeira estrada ferroviária, contribuiu na primeira estrada ladrilhada do país, ajustou o assentamento do Cabo Submarino e também construiu o Banco de Mauá. Em cerca de um ano, ele possuía a maior indústria do país. Como o Barão de Mauá era liberal, abolicionista, antagônico à Guerra do Paraguai e tinha algumas atitudes contra o governo, ele passou a ser um homem mal visto pelo Império. Então, ele sofreu algumas ações criminosas, suas fábricas foram sabotadas e algumas de suas transações comerciais foram atingidas pela lei. Depois de todo esse transtorno, ele decidiu se dedicar a duas de suas profissões, a de industrial e a de banqueiro. Em 1880, ele abandonou seus empreendimentos e passou a sobreviver como corretor de sacas de café.